723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, muito bom dia, ouvinte da Nova Difusora AM 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, que traz sempre, como você já sabe, um assunto bem interessante para você ouvinte. E você ouvinte que quer nos assistir pela internet também, estamos no Facebook. Isso, Facebook/Unifiel. Se você tem perguntas, se você quer participar conosco aqui, então mande seu recadinho através do Facebook, ou você também pode ligar pelo 3681-1134 e participar aqui conosco desse programa que vai falar sobre carreira e trabalho. Hoje nós temos aqui como operador de som o Domingos José, também aqui fazendo os trabalhos técnicos, o Miguel Jaques, e a produção do programa sempre com a nossa Raquel Duarte. Eu sou o Júlio Rezende aqui na apresentação. Vamos então aqui receber o nosso convidado, que é o reitor do Unifiel, o professor Edmo Menini. Bom dia, professor Edmo Menini. Bom dia, Júlio. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje no Unifiel 60 Minutos. Viemos conversar com vocês a respeito de carreira e trabalho. É um grande prazer estar aqui novamente na Nova Difusora com o programa Unifiel 60 Minutos, podendo contribuir com você, ouvinte, nos desafios que foram as carreiras, no desafio que é o nosso ambiente de trabalho e como que a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem que se reinventar. Porque, Júlio, na verdade, a gente vive momentos de turbulência, né? Sim. A questão da tecnologia. Outro dia, até escutando um programa aqui que você fez com o professor Nivaldo Pilão, falando das profissões, e ele até brincou, e você brincou, né? E aí, mas e o jornalista? A profissão vai continuar, não vai continuar? Como é que vai ser? Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar com você hoje, ouvinte. Você aí, se você está trabalhando numa fazenda, se você está trabalhando num armazém, dentro de um processo de logística, se você trabalha na distribuição de produtos, ou agora, mais recentemente, na economia moderna, se você trabalha com serviços, quais são essas áreas que em determinado momento estão em risco de se extinguirem e quais são aquelas que têm potencial de crescimento que a gente deveria reinventar as nossas carreiras. É isso que a gente gostaria de conversar com você hoje. Que privilégio para nós todos, viu, professor Edmo? Porque não é sempre, caro ouvinte, que nós temos a oportunidade de conversar com um reitor de uma universidade que tem tantas responsabilidades, que forma tantas pessoas ao longo de vários anos, de várias disciplinas, de vários cursos. Então é um privilégio para nós termos o senhor aqui hoje, viu, professor Edmo? Falando em carreira. A carreira profissional engloba conhecimentos específicos da área de atuação. Esses conhecimentos podem ser através de cursos, de graduações, de pós-graduações, especializações, mas também a carreira é formada pela rotina do trabalho, pelas atividades extracurriculares, pelos projetos construídos pelo cidadão e pelo aluno e pelo profissional. Então são desafios enfrentados a cada momento para que essa pessoa se forme, que ele tenha uma carreira producente, que ele consiga sustentar a sua família de acordo com aquilo que ele optou em ser. Agora, no passado, professor, optava-se por várias profissões que estavam em ascensão, mas hoje em dia muitas profissões estão deixando de existir, estão sendo extintas, justamente porque a tecnologia vem tomando seu espaço e o profissional acaba deixando de atuar em determinada profissão, porque já existe uma máquina fazendo, existe um programa de computador fazendo. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? Vamos pegar lá do início do século XX, lá, o que tem mudado para cá, professor Edmo? Vamos conversar inicialmente falando o seguinte: aonde começa a nossa carreira? A nossa carreira, ela começa na família. Aquela pergunta clássica: o que meu filho, o que você vai ser quando crescer?
Sim. Né? Então, basicamente, é uma dúvida que todos temos: o que eu vou ser quando crescer? Essa pergunta, ela martela as nossas famílias a todo o momento. Exemplo, se você está no eixo de uma família que é servidor público, muito provavelmente você recebe uma bagagem de prestar um concurso público e seguir a carreira no setor público. Historicamente, quantas e quantas empresas têm o início da sua atividade, que é o pai, o fundador, e aí o sonho do pai em colocar o filho neste processo de continuidade. Ou, na prestação de serviços, aquele advogado que, exercício da profissão, fica muito feliz que o filho segue na advocacia. Acaba que o primeiro emprego da criança ou do jovem sendo dentro da empresa do pai, não é isso, professor? É muito comum isso daí. Agora, quando nós estamos falando dessa vertente da formação profissional, você colocou uma pitada aí que é a tecnologia. A tecnologia, na verdade, hoje em dia, a gente relaciona muito com computador. E eu queria dizer para você, ouvinte, que tecnologia, na verdade, é o processo que a gente faz as coisas acontecerem. Exemplo, muito provavelmente, se você tem cabelo branco que nem eu, e você ia atualizar o seu cadastro, você comparecia a uma empresa de crédito, ao clube. Aí, eu queria atualizar meu cadastro. O que a pessoa ia fazer na época? A pessoa ia pegar uma ficha, um papel, você ia preencher esse papel e depois ela ia entregar para o pessoal de escritório que ia atualizar o seu cadastro. E o seu cadastro estaria atualizado dentro de um arquivo, né? O arquivo morto, que a gente chamava, o arquivo fichário. Essa era a tecnologia daquele momento. No instante que nós começamos a trabalhar com os computadores, nós tivemos uma revolução imensa no modo de fazer as coisas. Quer ver um exemplo? Como que no passado você acordaria? No século XVIII, você tinha uma profissão, que era o despertador. O que era o despertador? Era uma pessoa que andava pelas ruas da cidade e a função dele era madrugar, ia de casa em casa acordando a vizinhança. E como que eles faziam isso? Eles usavam pedaços de madeira ou pedrinhas para tirar na janela dos clientes. Olha. Se fosse hoje, do ponto de vista de catálogo brasileiro de obrigações, qual que você faz da vida? Eu sou um despertador. Então, aí, na virada do século XVIII para o século XIX, a gente tinha, inclusive, o despertador humano, que era esse sujeito que caminhava, e você já passava a ter o despertador automático eletrônico, que era o advento da eletrônica, né? Então você tinha duas coisas convivendo simultaneamente. Exemplo, a Microsoft, que é famosa, né, entre nós pelo sistema operacional Windows. Na década de 90, ela falava em vídeo digital e vídeo. Por quê? Porque fazia uma análise daquele momento. E falava o seguinte, a propaganda dela: daqui a alguns anos, nós não precisaríamos mais falar e adjetivar o vídeo como vídeo digital, né? Então, por quê? Porque a tecnologia veio e recepcionou toda essa mudança. Mas, então, diversas profissões que a gente possa imaginar que era feita como? Tem uma que é muito curiosa, sabia? É o avião. A gente escuta todo dia, às vezes, notícias tristes, que o avião caiu, não sei o que e tal, mas é o seguinte, o avião, ele tem um instrumento que chama radar. Quando a gente começa a aviação, né, você tinha o radar humano. E o que era o radar humano? Era um sujeito que colocava um instrumento muito grande para escutar e ele detectava o som de motores de aviões se aproximando por meio de um dispositivo de concentração dos sons. Então, como é que ele operava uma rede? Como é que ele operava um aeroporto? Né? Ele colocava um radar humano para ficar escutando, para saber se o avião estava chegando ou não. Né? Lembra aquela história da Ilha da Fantasia, né? É o avião, é o avião. Então, como é que você saberia que o avião estaria chegando? Né? Através de uma profissão que era o radar humano. Então, o que a tecnologia fez? O radar humano não existe mais. Sim. O que a tecnologia fez? O despertador humano não existe mais. Então, são profissões que, se você fizer uma pesquisa
nos diversos ambientes aí da internet, nas ferramentas de pesquisa, você vai ver que das profissões que são consideradas extintas pelo ser humano, o despertador e o radar humano é uma coisa interessante da gente analisar. Me lembro também agora, professor, de uma outra profissão que não existe mais. Eu não sei se o nome correto é esse, mas é o tal do lampeeiro. Quando a iluminação pública era a gás, os postes, a iluminação, a luz pública era a gás, tinha o lampeeiro que assim quando o sol se punha, ele ia lá e acendia a iluminação pública e logo pela manhã, quando o sol voltava a aparecer, ele ia lá apagar. Olha que profissão maravilhosa, quer dizer, está cuidando da segurança dos habitantes de uma cidade e fazendo aquilo com a maior presteza possível, porque se ele não acendesse, a luz ficaria apagada, provocando insegurança na população, né? Não tenha dúvida, é a virada do século XVIII a XIX de novo com a Revolução Industrial, né? A gente vê às vezes nesses filmes que retratam a questão do Jack o Estripador em Londres, né? É aquela questão do fog, da neblina londrina. Então o sujeito vinha e, olha, eu diria até o seguinte, tem um período anterior ao gás. Porque o gás, ele já é uma lógica de você promover um encanamento, um conduto, um duto, e esse gás chegar lá, e você vai ter que acender. Eu estou me referindo até um período anterior a esse, que eram as lamparinas a querosene. E a profissão era essa mesmo, era um acendedor de lâmpadas. Através de um poste, a gente promovia o que a gente chama hoje de luz elétrica e o uso da iluminação pública. Uhum. Então era o acendedor de lâmpadas. Ele ia lá e faria exatamente acender a lâmpada para que a gente pudesse ter iluminação pública. Tem uma outra que me lembro aqui, professor, que é até um tanto romântica, né? Pelo local onde essa pessoa trabalhava, que é o lanterninha de cinema, que ele ia lá com a sua lanterna para levar os usuários daquele cinema a se sentarem no local adequado. Lanterninha de cinema. Nossa, e a gente ficava assustado naqueles namoricos, né? De o sujeito vir meter a luz em cima da gente, verdade, essa coisa do cinema, você tocou no assunto, é interessante, que traz grandes memorações, como é que fala? Grande memória desse momento aí, né, você que está me ouvindo aí, se você participou de um cineminha no passado, com certeza esse sujeito estava lá e às vezes a gente até não gostava dele não, mas eu só queria comentar uma coisa interessante, já que a gente está falando de lanterna, a gente está falando de acendedor de lâmpadas. Qual é a tecnologia que você usa hoje para iluminar a sua residência? A gente usa uma lâmpada. Então, veja, a lâmpada ela foi criada pelo Thomas Edison, né? E a grande descoberta do Thomas Edison foi exatamente de fazer uma lâmpada que nunca se apaga. Então, uma das maiores tecnologias desenvolvidas no mundo capitalista foi nós criarmos uma lâmpada que queima, porque na lógica do objeto capitalista, o produto ele tem início, meio e fim, ele tem um ciclo de vida. Então imagina você, ouvinte, você inventou a lâmpada que não queima, mas se a lâmpada não queima, como é que nós vamos vender mais lâmpada? Sim. Você sabe que essa coisa da tecnologia é interessante, né? Sabe aquele papelzinho que a gente chama de post-it? Você sabia que o sujeito que inventou... Para deixar aqueles recadinhos, os recados, exatamente, isso, né? O sujeito que inventou este produto, ele inventou, na época, para uma empresa que fabricava colas. Certo. E o que ele inventou? Ele inventou uma cola que não cola. Porque, na verdade, você coloca o papelzinho... Eu lembro da campanha da Calói, né, que era não se esqueça da minha Calói. Isso. É uma das campanhas mais brilhantes que o pessoal, inclusive, estuda em publicidade e propaganda, que era o Dia dos Pais, né, e o Dia da Criança. Então, o menino colocava para o pai diversos desses avisos, desses posts, não esqueça da minha Calói. Como que é? Pai, tá chegando o Dia da Criança, eu quero a minha Calói. Mas olha que coisa interessante, né? Que às vezes você tem uma brilhante ideia e naquele momento que ele inventou a cola que não cola, ele foi demitido da Bayer, que era a empresa na época que desenvolveu esse produto. E hoje, se você olhar
como produto dentro da receita da Bayer, eu não tenho essa informação, mas com certeza é um produto que está no portfólio, está na linha de produtos dessa empresa que comercializa pelo mundo inteiro. Então a grande ideia, às vezes, da tecnologia, ela vem num momento que o mercado não vê como uma grande ideia. Realmente, a cola do post-it é uma cola para não ficar, para não durar. Ela tem uma durabilidade muito pouca, né? A goma dela é muito fraquinha, só para dar aquela coladinha de leve ali para que a pessoa tire depois aquele papel dali. Pois é. Muito bom. Pois é. Bom, 11 horas 14 minutos, estamos aqui no Unifiel 60 minutos, hoje com a presença do reitor do Unifiel, professor Edmo Menini. Professor, nós estamos falando então de carreira e trabalho, mas eu acho que é bem conveniente que a gente deixe esclarecido para o nosso ouvinte hoje a diferença exata entre carreira e trabalho. O que o senhor pode adiantar para a gente aí? A gente vincula muito o trabalho ao emprego, né? Em algumas profissões é muito forte isso, que você se forma engenheiro, por exemplo, que foi minha primeira graduação que eu fiz, e a gente não se imagina de imediato montando uma empresa de engenharia. Por quê? Porque você não tem a estrutura necessária ainda para você ser dono de uma empresa. É interessante isso, né? Quando você olha um advogado recém-formado, eu via muito isso no interior, o pai até ajuda ele a montar um escritório para ele iniciar as suas atividades de prestador de serviço. Então, o trabalho, ele está muito vinculado a essa percepção de você estar empregado, né? E vem de prego a palavra. Então, assim, vem de prego. Então, você, empregado é aquele que está, entenda, pregado naquele trabalho. Está preso. Preso. E aí que eu queria fazer uma distinção de carreira, porque carreira, na verdade, é a sua predisposição de você se reinventar, de você recepcionar as mudanças que o mundo nos oferece, ou que passam à nossa frente, e você não ficar vinculado a essa questão da mudança. Inclusive, eu diria que caberia um programa só para a gente discutir esses receios de eu mudar o meu emprego. Sim. Olha que coisa interessante. Quando o sujeito fala, os meus receios de mudar o meu emprego, assim, na minha visão, você é empacotador e você vai sair da empresa X para empacotar na outra empresa. Isso é mudar o seu emprego. Quando a gente fala de carreira, você é empacotador e você quer ser algo a mais na vida. Entendeu? Então a carreira é essa mudança, eu diria até de profissão. Sim. Então você precisa ter essa predisposição de mudar. Exemplo, eu comecei como engenheiro metalurgista, atuei praticamente 8 anos na área de metalurgia, tive a oportunidade de integrar uma equipe no Brasil que desenvolveu o ácido estilete. Todo o ácido estilete que você usa na sua casa aí, ó, é um DIN 125 cromo 1 estrutura bainítica. É um termo técnico, eu entendo, meu ouvinte aí que é um termo técnico, mas só quero dizer para você o seguinte, tive a oportunidade de trabalhar nisso daí. Depois eu saí da área de produção e entendi que a minha carreira, o meu perfil profissional estaria mais adequado à área de gestão. Aí eu fui fazer administração como curso, né? E é interessante que, por exemplo, o Unifiel, onde eu exerço hoje o cargo de reitor, a gente tem tanto curso de engenharia quanto tem curso de administração. Sim. Do ponto de vista de proporcionar essa reflexão ao cidadão de mudar a sua carreira. Deixando bem claro, então, para você, ouvinte, trabalho, para mim, é você continuar fazendo o que você sempre fez. Carreira, para mim, é você ter a sua capacidade de se reinventar sem medo de ser feliz, assumindo os riscos da sua mudança, mas avançando diante das novas formas de trabalho que existem no mercado para que você possa interagir e garantir a sua sobrevivência no mercado de trabalho. Você sabe, professor, que eu também tenho o meu exemplo nessa questão de mudança de propósito, mudança de carreira. Eu tenho uma formação de técnico em edificações e trabalhei por muitos anos como técnico em edificações, inclusive em grandes empresas em São Paulo, né, a Votorantim, posso até citar o nome aqui na Votorantim, trabalhava com projetos muito grandes, que a Votorantim trabalha com represas, ela
ela constrói represas para gerar a sua própria energia para alimentar a sua fábrica. Então eu era um projetista de represas. O que aconteceu? Mas naquela época nós trabalhávamos muito na prancheta, nós desenhávamos com a caneta nanquim e tal, e desenhávamos muito. E eu comecei a ter muitas dores nas costas e trabalhar com prancheta. E eu sempre tive aptidão para falar, para me comunicar, e aí eu acabei me debandando aí para a área do jornalismo e estou até hoje. Então, eu mudei a minha carreira, e tem muito ouvinte que deve estar nos ouvindo que já fez isso ou tem vontade de fazer. Qual é o conselho que nós podemos dar, então, professor, para aquele que tem vontade de mudar e ainda não mudou? Que coisa interessante seu depoimento e lindo, né, Júlio? Porque realmente, se a gente perguntar para o ouvinte, muitas pessoas que escutam a gente aqui, de uma forma muito idêntica, sem agregar a formação acadêmica, a gente muda de carreira ao longo da nossa vida. Uhum. Se nós perguntarmos para essas pessoas, por que você iniciou, exemplo, quando a gente está entrando para o mercado de trabalho, às vezes a gente não escolhe o nosso emprego. A gente praticamente é encaminhado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela estrutura familiar. E muitas vezes a maturidade, né, professor? Exato. Porque nós, quando vamos adentrar a uma faculdade, ou mesmo a um curso técnico, nós não temos maturidade ainda, de personalidade, para saber o que nós queremos. Exato, exato. E isso, inclusive, é muito comum nos ambientes familiares, aonde a estrutura familiar nos permite caminhar de forma que a gente faça as nossas escolhas. Sim. O que eu estou querendo dizer também é que, para que você possa ter esse encaminhamento da carreira, a gente inicia, por exemplo, por que eu fui fazer engenharia? Que eu morava em Marília, e aí você olhava Marília, naquela época falava o seguinte, mulher fazia serviço social, que serviço social espera marido. Hoje é uma conversa extremamente controversa, é um posicionamento extremamente interpretado machista, sem dar o brilhantismo da carreira, que é você atuar como serviço social, atendendo a sociedade como um todo, mas depois você tinha o curso de medicina, eu não queria fazer medicina, você tinha a Fundação Eurípides Soares da Rocha, que era curso de direito, eu não queria fazer direito, e você tinha curso de administração, e aquelas coisas de o que tua vida coloca você? Eu quero fazer uma coisa mais vinculada à engenharia, eu diria até o seguinte, né? Exatas. Na década de 90 a gente falava em humanas, biomédicas e exatas. Então eu fui para a área de exatas fazer engenharia, né? Agora, o que fazer para a gente mudar de carreira? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas na minha contribuição eu posso dizer o seguinte: mudar de carreira exige da gente uma predisposição de aceitação à mudança. Mudar de carreira exige da gente uma predisposição de aceitar o novo que vem vindo. Mudar de carreira exige da gente uma predisposição de conviver com as coisas diferentes que estão vindo. Exemplo, eu sou professor. Algumas brincadeiras que a gente fazia no passado, em sala de aula, hoje a gente usa o termo, não é politicamente aceitável. Tá certo? Por quê? Porque a sociedade mudou. Uhum. Então, o professor, em sala de aula, ele tem que se reinventar, ele tem que se aceitar essas mudanças. Então, a postura de continuar no seu trabalho, sendo professor, a postura de você mudar de carreiras, e ser, por exemplo, um coaching, que é um termo técnico, que eu já estou entrando um pouco no segundo momento da nossa conversa, que são as profissões do futuro, né? É aquele sujeito que, tanto para mudar de carreira quanto trabalho, ele está nessa percepção de uma mudança, onde ele aceita a mudança. Nós temos que aceitar a mudança. Você sabe que eu trabalhei alguns anos com qualidade, e qualidade é uma coisa interessante, né? O que é qualidade? Qualidade é uma percepção de uso. Então, se a gente vai à feira, né? Lembrando, interessante, né? Que o município de Osasco, muito próximo ali do Unifiel, faz uma feirinha noturna. A feira noturna. A feira noturna, né? Eu acho que é quinta ou sexta-feira agora que tem a feira
que vai ser uma festa junina lá, né, pessoal? A gente vai estar lá com vocês neste evento aí. Mas olha que coisa interessante. Você vai a uma feira e você compra um mamão maduro e eu compro um mamão verde. O mamão maduro tem qualidade para você? Tem, porque você quer consumir praticamente de imediato. O mamão verde tem qualidade para mim? Tem, porque eu vou consumir daqui 2, 3 dias. Então eu diria que qualidade é uma percepção, uma adequação ao uso. Do ponto de vista do trabalho e carreira, para a gente poder mudar a carreira, nós não podemos fazer o mesmo do mesmo. Em qualidade a gente fala isso. Ah, faz 20 anos que eu faço isso. Não, você fez 1 ano e repetiu 19. Isso é trabalho. Uhum. Isso é Tempos Modernos Charlie Chaplin. Você assistiu aquele filme lá, Tempos Modernos Charlie Chaplin? Sim, que ele cai dentro da máquina lá e fica na engrenagem, né? E no final da tarde ele vai para casa com os braços todos tremendos, andando numa calçada de tanto parafuso que ele apertou. Isso, para mim, é trabalho. Sim. Tudo bem? Ou seja, você desempenha uma atividade, uma profissão, um cargo, né, que é 1 ano e você repete 19. Carreira não é assim. Carreira, você vai trabalhar durante 20 anos e ao longo desses 20 anos você vai se reinventar. Podemos dizer que carreira você vai escolhendo qual é o caminho que você quer trilhar, né, professor? Porque eu acho que implica também na questão do ser feliz. Eu estou feliz fazendo o que eu quero, por isso que eu opto por ingressar numa outra carreira, aquilo que me faça feliz, que me traga mais prazer, que eu trabalhe com muito mais afinco naquele trabalho. Porque eu escolhi aquele trabalho. Que coisa interessante isso, né? Eu acho que aí tá, talvez, uma mensagem para os nossos jovens, para os nossos alunos, tanto os alunos do Unifiel, quanto de qualquer outra instituição, para o seu filho, para você que está me escutando. Ser feliz. Como é que eu vou ser feliz? Equivale a falar o seguinte: eu quero ficar rico no mundo capitalista. Hoje em dia sim, né? Você pensa logo na questão financeira, né? Não é? Então assim, como é que eu vou ficar rico? A primeira coisa que a gente precisa entender, do ponto de vista da carreira, e é da mesma forma do emprego, olha como é que eu comecei falando. Às vezes, o nosso primeiro emprego, a gente não escolheu. O nosso primeiro emprego, diga aí, ouvinte, qual foi o seu primeiro emprego que você teve? Você escolheu ou alguém te indicou para você ir lá trabalhar? Ao longo desses 20 anos de trabalho, a carreira vai ter essa percepção. A única variante que eu quero colocar como mensagem é o seguinte: em determinados momentos, mesmo a nossa carreira, ela não vai ser aquela única e exclusivamente que a gente escolheu para ser feliz, mas é aquela carreira que naquele momento, analisando as minhas competências, eu vou escolher aquela trilha que eu vou trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Na década de 90, a gente teve uma crise muito forte de companhias de aviação. E nós tivemos a quebra da Varig, a quebra da VASP, e nós temos colegas que eram pilotos e perderam emprego. Que coisa interessante, né? Bom, o sujeito era piloto de aeronaves. Para ele continuar no mercado de trabalho, o que ele vai fazer? Eu tenho um amigo que ele fez o seguinte: ele fez um curso de Direito, estudou 5 anos e ficou especialista em desastre de aviões. Poxa vida. Ele se especializou nesse nicho. Ele está muito bem, obrigado. Então, do ponto de vista de felicidade, ele encontrou dentro das... Porque, gente, a gente não pode esquecer o nosso passado nesse sentido. O que você construiu no seu trabalho inicial, o que você construiu na sua carreira inicial, você tem que usar isso como um conteúdo próprio teu para você continuar trilhando a sua vida. Sim. Não é você se jogar e falar, não, eu vou entrar num negócio que eu nunca fiz na vida. Para você entrar num negócio que nunca fez na vida, é razoável você se preparar antes. Então, razoável se preparar antes é a questão da aposentadoria. Né? O que eu escuto muito fortemente, às vezes, de já os pais mais avantajados na sua idade, né? Ah, o fulano aposentou e fica em casa de pijama e chinelo e não faz nada esse desgraçado. É assim que a gente escuta o pessoal falar, né? Então, assim, aposentadoria, olha aí, não é uma coisa que exatamente, nós estamos hoje conversando no dia 26 de junho, não, então nesse final de junho de 2018 eu vou aposentar e ponto. Olha, não sei.
Eu estou chegando aí na aposentadoria, mas pelo que eu tenho visto por alguns colegas aposentados, seria melhor a gente pensar um pouco o que a gente vai fazer. Principalmente aqueles que estão com energia de fazer alguma coisa ainda. Muito bem, muito bem. Bacana isso que você disse agora, viu, professor? 11h29, esse é o Unifiel 60 Minutos. Nós estamos falando hoje sobre carreira e trabalho. E no próximo bloco, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, professor. No próximo bloco, nós vamos falar, então, das profissões do futuro, porque até agora nós falamos da profissão do passado, aquelas que estão sendo extintas. E aí, como é que você vai planejar a sua carreira daqui para frente? O que é que o mercado de trabalho espera de você? 11h29, um rápido intervalo e já voltamos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né, Manuel? Na Nova Difusora. A partir das 6 horas da manhã, prepara um cafezinho quente para nós, que estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade, todo teu calor mataria a sede deste louco amor. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. É isso aí, ouvinte da Nova Difusora. Este é o Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, hoje aqui com a presença do reitor da universidade, o professor Edmo Menini. Estamos falando sobre carreira e trabalho. E eu deixei uma pergunta no ar, no último bloco, professor. O que é que o mercado de trabalho está esperando do jovem ou daquela pessoa madura que está pensando em fazer vestibular agora? Quais são as carreiras do futuro? O que é que vai dar mais dinheiro? O que é que vai deixar a pessoa mais feliz? Preciso ter competência para isso, professor? Interessante essa pergunta e eu, como reitor, eu avalio da seguinte forma. Quais são os cursos que as escolas têm hoje e estão sendo oferecidos ao mercado? E aí nós vamos entrar e fazer uma pesquisa do ponto de vista de quais são essas carreiras do futuro. Então permita, por exemplo, vou citar bioinformacionista. O que faz um bioinformacionista? Ele faz mapeamento genético para a prevenção de doenças e epidemias.
tem alguma faculdade que vai te oferecer uma graduação nisso? Não. A gente vê isso como uma área que você vai se especializar. Então, parte do pressuposto que você tem que fazer um curso inicial. Bom, esse curso inicial significa o seguinte: bioinformacionista é biologia e tecnologia da informação. Bom, então qual é o curso que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de tecnologia da informação, ou vou fazer um curso de biologia? Num primeiro momento, hoje, você vai escolher qualquer um dos cursos que você possa fazer. E no segundo momento, você vai convergir para essa área específica. Então, o grande desafio futuro nas profissões, exemplo, né? Hacker genético. Você não tem um curso para você hoje procurar. Eu quero fazer uma faculdade, o meu curso é hacker genético. Hacker genético. Hacker genético. O que esse cara faz? Bom, primeiro é a função do hacker. É aquele cara que entra nos bancos de dados e começa a entrar em tudo quanto é sistema da vida, né? Uhum. É só assistir Missão Impossível que a gente entende o que é hacker genético, né? O sujeito entra em tudo quanto é sistema de informação disponível no mundo. Agora, o que é o genético? De novo, nós estamos falando de um termo técnico da biologia, das modificações genéticas. Inclusive, quando a gente fala de genético, nós não estamos falando só da biologia, nós estamos falando de alimentos para os seres humanos. Então, nós estamos falando de engenharia de alimentos. Então, você, para começar, todas as profissões que a gente possa relacionar no momento para 2030, para o jovem que está começando hoje, eu diria o seguinte: ele tem que começar com o pé no chão. Começar no pé no chão é, dada a característica de você ampliar sua atuação profissional e de carreiras no futuro, você tem que escolher um curso tecnólogo ou um curso superior para você poder, daqui, nós estamos em 2018, para 2030, nós estamos falando exatamente de 12 anos, você cursar inicialmente um bacharelado, um tecnólogo de 4, 5 anos da sua escolha, e o mundo está te oferecendo a possibilidade de você convergir para essas áreas mais específicas. Mas a tua formação básica, ela tem que acontecer do ponto de vista acadêmico. Tudo bem, 11 horas 36 minutos, Unifiel 60 minutos. Vamos mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, professor. O Fábio Machado, a Carla Baralhas, o Bruno Simiauskas, também ao Marcelo Sanazar, da Gráfica Marmar, lá do Jornal Diário da Região. Um grande abraço a vocês que nos assistem pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação também. Professor, o senhor falou agora há pouco que as profissões estão mudando, certamente, e que o capitalismo, por muitos anos, contribuiu para que essas profissões mudassem. O exemplo que o senhor deu foi que a lâmpada elétrica foi inventada para durar e não para queimar. O capitalismo a tornou queimável, vamos dizer assim. Ela tinha começo, ela tinha uma vida útil, começo, meio e fim. Para quem está querendo mudar de profissão ou escolher uma carreira hoje, como é que o senhor avalia, então, o mercado de trabalho que, ao meu ver, começa a mudar? As pessoas estão percebendo que o ser humano está fazendo muito mal ao planeta. Nós estamos poluindo muito, nós estamos consumindo muito, haja vista a questão do lixo. Os nossos mares hoje estão infestados de plástico, muito plástico, nós consumimos muito plástico e depois descartamos. Então, será que as profissões do futuro também não vão ter um viés de mais economicidade, de mais prevenção aos males ambientais? Sabe que eu dou aula para concurso público já há alguns anos, né? E a gente tem um hábito de dizer o seguinte: qual é a palavra de comando que eu preciso ter em mente para ir fazer essa prova? Então, qual é a palavra de comando que você tem que ter em mente hoje para você ingressar no mercado de trabalho? Sustentabilidade. Sustentabilidade é a percepção nossa para as nossas gerações. É a gente promover a realidade futura para os nossos filhos, para a sociedade humana. Exemplo, no início da virada do século XIX para o século XX, a gente não tinha problemas de energia. Então a gente não tinha preocupação de consumir energia. Pelo contrário,
foram dimensionadas estruturas de produção energéticas tão grandes que não tinham uma preocupação de fazer um produto que economizasse energia. Exemplo, geladeiras. Olha, no meu início de carreira como engenheiro, a gente vendia aço para a empresa brasileira de compressores, que era a Embraco. Os compressores eram feitos praticamente para durar a vida inteira. Quando você fazia esse compressor para durar a vida inteira, você não se preocupava com consumo energético. Certo. Então a gente criou uma percepção que com a minha mãe eu tinha discussões severas, que era o seguinte: qual é a melhor geladeira? Qual é a melhor máquina de lavar? É a velha. Porque a nova não presta. Sim. Mas a nova, ela veio num processo de mudança, já na virada da década de 90 para o início do século 21, com essa percepção de garantir a sustentabilidade. Então é comum a gente comprar um produto hoje e se ele apresentar um problema qualquer, a gente joga fora. E aí é um problema sério. Por quê? O que fazer com esse resíduo, né? Uma profissão do futuro é o gestor de resíduos, que eu chamo do cata-lixo. Sim. O gestor de resíduos, ele tem essa nova função de poder atuar e contribuir com a sociedade para que o meio ambiente não sofra agressão. Eu chego a pensar, Júlio, que em determinado momento nós vamos servir comida num prato, que depois de comer a comida nós vamos comer o prato. Já pensou nisso? Para não ter resto nenhum, não tem sobra nenhuma. Não tem resto nenhum. Isso você já tem experiências hoje de pratos que estão sendo feitos à base de trigo. Então você vai comer os sucrilhos no prato. E automaticamente isso faz com que a gente crie uma sociedade mais preocupada com a sustentabilidade. Então o ingresso da carreira hoje, como palavra de comando, é a sustentabilidade, é garantir o futuro para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Isso é um problema também tecnológico, porque você tem uma vertente de cientistas que entendem e acreditam na capacidade do ser humano de continuar sobrevivendo aqui no planeta Terra. E você tem uma outra vertente que diz o seguinte: os recursos, água, alimento, eles são escassos. Então, na medida que a gente avança a população, nós temos que ocupar outros espaços. Nós temos que ir para a conquista do espaço para encontrar outros mundos, porque num determinado momento nós não teremos mais a Terra para a gente viver. Eu não tenho resposta para isso, eu não faço predição de futuro, mas isso é um dilema. Aqueles que acreditam que a tecnologia tem condições, a capacidade do ser humano tem condições de adequar as nossas vidas ao ambiente que nós vivemos, acredita que a gente é capaz de fazer isso. Quer ver um exemplo? O preço da batata hoje, se você comparar na década do início do século XX com hoje, ele é mais caro ou é mais barato? É uma dúvida que algumas pessoas têm. Eu diria e tenho certeza absoluta para dizer para você o seguinte: o preço dos alimentos nos últimos anos caiu. Tal como a televisão de 32 polegadas, que era uma tecnologia nova, que chegou nesse país aqui sendo vendida a R$20 mil, e hoje você compra nas boas casas do ramo a R$899 para pagar em 10 prestações de R$89,90. Então, a produção de alimentos através do processo tecnológico fez com que a gente produzisse mais alimentos, barateasse os alimentos, e o nosso problema hoje é de logística. Como a gente alimenta o mundo? Como a gente faz a distribuição do alimento? Como faz chegar o alimento produzido ali, chegar lá na ponta lá de quem está precisando? Exatamente. Esse é um problema sério que a gente enfrenta hoje no mundo. Se você imaginar a capacidade produtiva do mundo hoje, seria suficiente para alimentar o mundo inteiro. Mas por uma questão de regionalização, de espaços geográficos, de tecnologias, a gente não consegue fazer isso daí. Eu acredito que o ser humano vai conseguir fazer essa mudança. Quer dizer que a área de logística, a gente pode dizer que seja uma área muito apropriada para o momento e também para o futuro, porque quem trabalha com logística tem que pensar exatamente isso que o senhor acabou de falar. Como é que o alimento sai daqui e chega ao outro lugar? É isso? E é isso que o técnico em logística vai fazer. Exatamente. Olha aqui, eu te pergunto, você que está me escutando aí, quando foi a última vez que você escreveu uma carta, pegou um selo, passou na língua, colou no envelope e mandou para alguém? Essa coisa, nós temos jovens hoje
que nunca sequer postaram uma carta. É isso mesmo. Isso que a tecnologia fez. Bom, coloca você como dono da empresa chamada Correios. Aí você fala, puxa vida, né? Ninguém mais manda carta, então vamos fechar a empresa. Eu lembro de uma propaganda da Tostines na década de 90 que assim, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Era um lema da propaganda Tostines, né? Então assim, o correio. Bom, ninguém escreve carta, não tem carta para postar, não precisa investir em logística. O que a tecnologia fez? Ela criou um mercado na internet. A hora que você cria o mercado na internet, as pessoas passam a comprar produtos através do meio eletrônico. Isso. Quem entrega o produto na sua casa? O correio. O correio. Então, de uma hora para outra, o que começou a acontecer? O correio falou assim, nossa senhora, eu não estava preparado para essa realidade. Para entregar todos esses produtos, está todo mundo comprando pela internet. Como entregar esses produtos? Então eu tenho certeza absoluta, se você trabalha no correio, eu tenho certeza absoluta que vocês estão vivendo aí uma transformação violenta de equipamentos, de sistemas de rastreamento, para poder atender o quê? Para atender a sociedade. Eu tenho certeza absoluta que o correio, para continuar como um prestador de serviço de confiança na sociedade brasileira, passa por grandes transformações nesse momento. Ele está se reinventando para poder atender esse mercado. E a gente achava que eles iam fechar. Nessa linha, quando a gente fala de reinventar, a gente entra naquela linha seguinte. Imagina a gente ter a melhor empresa do mundo que faz o melhor chapéu do mundo. Isso é trabalho. A gente continua fazendo o melhor chapéu do mundo, mas ninguém mais usa chapéu. O pessoal passou a usar boné. Então, de que adianta eu fazer o melhor chapéu do mundo? Eu tenho que me reinventar. Imagina a gente ser uma empresa do início do século XIX, que a gente fazia a melhor sela de cavalos do mundo. Bom, mas ninguém mais anda a cavalo. Então, provavelmente, a gente tem que se reinventar e fazer bancos de couro para veículos. Então, a gente entra na escala de produção das montadoras, a gente se reinventa e a gente chama, inclusive, curva S de sobrevivência nas organizações. A gente tem que tomar atitudes proativas para sobreviver à organização nesses anos, né? E sobreviver à organização nesses anos faz com que a empresa também se reinvente. Não somente os funcionários e as pessoas, mas a empresa também tem que se reinventar. Muito bem, 11h46, Unifiel 60 minutos, falando hoje sobre empregos e carreiras, trabalhos e carreiras. Professor, aquele que quer mudar de carreira, vale a pena começar uma faculdade depois dos 40 anos? Eu sou suspeito em dizer, porque eu nunca parei de estudar até hoje. Assim, eu acho que aquela coisa do passado, que você ia, fazia o curso de Direito e nunca mais estudava. Você ia, fazia o curso de Engenharia e nunca mais estudava. Que era uma força assim, não, eu não preciso fazer pós-graduação, eu não preciso continuar os meus estudos. Pessoal, eu vou dizer para você o seguinte, ó, não tem idade para entrar na educação. Não tem idade para entrar na educação, basta você querer se reinventar. O que significa o seguinte, se você tem 40, 45 anos e nunca fez um curso superior, sinceramente, olha, não pense em fazer um curso superior pela possibilidade de ter um ganho mais. Eu não preciso dizer isso daí. Você tem diversas estatísticas no país que diz quem tem um curso superior ganha mais de quem não tem curso superior. Quem tem uma pós-graduação ganha mais de quem não tem uma pós-graduação. Então eu não preciso dizer isso daí. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse o seu coração para a educação. Porque a hora que você abre o seu coração para a educação, você está se reinventando. Você está conseguindo dialogar com o jovem. Você está recepcionando a diversidade. Você está recepcionando essa nova realidade que ela nos apresenta. Porque a tecnologia, gente, vamos lá, ó. Celular, começa com 1G, 2G, 3G, já é 4G. Programação de computadores, começa lá atrás com uma determinada linguagem, hoje a gente tem uma outra linguagem. Então nós nos deparamos com diversas novas opções de ensino e aprendizado, exemplo, que torna o mundo extremamente complexo. E aí nasce uma futura profissão. Se o mundo está tão complexo, como é que a gente pode simplificar o mundo? O cara que conseguir isso é uma profissão do futuro. Ele é o quê? Ele é um especialista em simplicidade. O especialista em simplicidade, nós lançamos os cursos de EAD, ensino à distância,
no Unifiel, e no curso nosso de administração, a gente resgatou uma antiga disciplina, que é organização, sistemas e métodos. Porque o sujeito que trabalha com organização, sistemas e métodos é o sujeito que vai ser capaz de entender de forma simples o processo, dada a complexidade do mundo atual. Você quer ver uma coisa que é o mundo atual, maluca de tudo? Ah, eu quero fazer exercício físico. Pô, que dificuldade, pegar um gordinho que nem eu assim, ó, pra fazer exercício físico, ele vai correr um quarteirão, já vai querer parar. Aí o que você contrata? Eu chamo o seguinte, se você tiver dinheiro, você contrata um cutucador. O que é um cutucador? É um cara que vai ficar cutucando você, eles chamam de personal trainer. O personal trainer é o cara que fica te cutucando assim, você consegue, vai lá, você consegue, vai lá. Então assim, é uma nova profissão, que deriva de onde? Do curso de educação física. É o chato, né? Ele não te dá trégua, né? Pois é, mas de onde que ele vem? Ele vem da educação física, ele vem dos cursos de fisioterapia, ele, entendeu? É um sujeito que se reinventou. Agora, precisa ter formação para ser um personal trainer? Não necessariamente. Você não precisa estar nessa bagagem da educação, da legislação. Se você fez uma academia e você é uma pessoa que dedicou a sua vida a estudar, você pode ser um personal trainer, concorda comigo? Claro, claro. Então você criou uma opção de carreira sem ter passado pelos escaninhos da faculdade, o que também é legal, desde que você esteja disposto a recepcionar essa profissão, né? É isso que é interessante a gente avaliar do ponto de vista de crescimento e quais são aqueles que podem nos ajudar nessa questão. Aí entra a escola do networking. Isso, exatamente, porque o senhor já havia falado no passado, no primeiro bloco, que muitas vezes a pessoa ela escolhe a carreira dela, o trabalho dela, a profissão dela, por incentivo da família. É o pai que quer que o filho ingresse para ser administrador da empresa, da própria empresa, da empresa da família. É o advogado que quer que o filho siga a carreira. Mas tem muitas vezes que a pessoa, ou que a criança, ou que o jovem, não tem essa possibilidade de ter uma pessoa na família que o indique o melhor caminho. E aí ele tem que ter as relações pessoais dele, as relações com a sociedade, que a gente chama de network, que ele vai tendo essa rede de amigos, de parentes, de contatos. É isso mesmo, professor. O que o senhor tem a falar para a gente, então, sobre network na importância da carreira? O networking é a nossa rede de contatos, né? Hoje você tem diversas ferramentas no mundo digital que tratam sobre essa questão de contatos profissionais, contatos pessoais, amizades, Facebook, LinkedIn, ou seja, tem diversas redes aí, mas eu diria o seguinte, onde nasce o nosso network? Imagina que você foi trabalhar para uma empresa que venda seguros de vida, ou seguros de carro. Os primeiros contatos que você começa a promover é teu pai, tua mãe, teu tio, tua prima, teu amigo, periquito, papagaio. Você começa a conversar com todo mundo que está ao teu redor para tentar falar o seguinte, olha, levanta a mão e fala, eu estou trabalhando com um seguro de carro. Você faz seguro de carro com quem? Vem fazer comigo. E aí você começa a construir o seu networking, você começa a construir a sua rede de contatos. E aí é uma coisa importante, uma mensagem, né? No mundo atual, você entrando nesses ambientes digitais, você está colocando a sua privacidade à exposição dos demais. Então, o mundo digital, na medida que é você que abre uma conta no mundo digital desse para desenvolver o seu networking no mundo digital, ok. Mas você também pode, por exemplo, desenvolver o seu networking. Nós temos uma parceria aqui em Osasco com a Associação Comercial de Osasco. Né? E é interessante que eles promovem cafés, encontros com os associados. Ali também você desenvolve a sua rede de contatos, o seu networking. Olha que bacana, professor. O senhor falava há instantes sobre o quão é aproveitável, né, você fazer uma faculdade depois dos 40 anos. O Fábio Machado, que está nos ouvindo e está nos vendo também pelo Facebook, ele conta que entrou com 42 anos no curso de Direito, está muito satisfeito por isso e vai sair formado com 47. Olha lá, que coisa bacana. Ô Fábio, que coisa bonita, né? Meu pai foi fazer Direito aos 52 anos de idade. Meu pai já é falecido, mas assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque naquela ocasião eu fazia faculdade de engenharia e eu chegava em Marília e meu pai virava para mim e falava assim, ó, deixa eu ver suas notas do boletim aí, assim que ele falava comigo, porque eu vou mostrar as minhas notas na faculdade de Direito, eu quero saber se você está estudando ou não. Para mim foi muito rico isso, justamente pela possibilidade
de conviver com um pai, na época, que estudava junto comigo. Te confesso que parece que não foi muito bom para os meus amigos que ficaram em Marília, porque eles falam assim, teu pai em sala de aula é um CDF, não vou nem falar o que é o CDF aqui. Por quê? Porque ele futricava a vida de todo mundo, dos alunos lá, porque ele falava, vocês têm que estudar. Mas essa é a riqueza de você colocar no ambiente acadêmico uma pessoa de 52 anos e jovens de 18 anos começando um curso de Direito. Essa questão de recepcionar a diversidade. Eu acho que a contribuição foi muito importante e rica para todos aqueles. E eu, sinceramente, eu acho que você tem que recepcionar a educação. Que ótimo. Professor Edmo Menini, o reitor do Unifiel. 11 horas e 54 minutos, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Professor, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, que esteve conosco falando até agora sobre trabalho, sobre carreira. Suas considerações finais, por favor, reitor. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado à Nova Difusora AM 1540, ao pessoal que opera toda a estrutura tecnológica para colocar no ar no Facebook a nossa conversa, o pessoal que nos ouviu, que participa. O nosso desejo é que o programa faça parte da sua paisagem, do ponto de vista de poder levar informações significativas que possam contribuir com a sua vida em assuntos relacionados à saúde, gestão, e automaticamente que possam interligar a sua vida ao mundo de educação e acadêmica. Eu sempre digo o seguinte, recepcione a educação na sua vida. Recepcionar a educação na sua vida é você ser um agente capaz de promover a mudança e construir uma sociedade melhor para nós. 11 horas e 55 minutos, muito obrigado, um bom dia a todos. Esse é o Unifiel 50 minutos e até amanhã às 11 da manhã. E que o Brasil vença hoje, hein? 60 minutos, Júlio. Tchau, tchau. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior. Estou com você de segunda a sexta-feira.